boa noite, paz seja convosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de adoração e celebração ao nosso Deus e Pai. Deus é fiel, Ele cuida dos seus. Nós não estamos desamparados, nós não estamos jogados ao vento. Nós temos um Deus que é soberano sobre todos, e com a sua fidelidade cuida em cada detalhe da nossa vida. Que essa fidelidade gere em nós a alegria, o contentamento e a disposição de nos lançarmos completamente nos seus braços. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
alegria do Senhor é a nossa força. Isso foi o que disse o profeta em meio à reconstrução. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor invada o teu ser, o teu coração e encha a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que o Senhor, com a sua misericórdia, te dê a sua paz e que essa paz guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E que essa alegria que nós temos de pertencer ao Senhor, de ser salvo e viver a vida eterna e caminharmos com o Senhor Jesus, nos leve a transbordar diante do mundo, das pessoas, esse tão grande amor. Esse nosso momento da celebração é separado para que a gente contribua com aquilo que nos veio, com os nossos meios, com aquilo que nos veio às mãos. E eu queria te convidar a que fizesse isso e fizesse com alegria. Nada tem nos faltado à nossa comunidade de fé. Deus tem suprido as nossas necessidades e demandas. E isso tem ocorrido através de gente generosa, de gente que, contente com Deus e alegre pela comunidade, tem contribuído em prol da igreja. E eu queria te convidar, tendo condições agora de fazer isso, de contribuir com generosidade, quer seja no Internet Bank, no aplicativo, ou, se em algum dos momentos da próxima semana, aguardar aí consigo e a vir contribuir presencialmente, mas que você fizesse isso com alegria no coração, contentamento no Senhor, e gratidão e prazer de participar do cuidado do Senhor para com a sua obra. Eu queria te convidar a, com generosidade, com alegria, com satisfação, a contribuir na obra do Senhor. Vamos orar? Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti damos louvor e em Ti nos alegramos com amor. Nos apegamos a Ti, pois do Senhor emana o bem, o amor, a paz. Essa doce paz envolve o nosso ser, enquanto cantamos e oramos. A certeza de que o Senhor está nos cuidando, nos faz nos derramarmos diante de Ti, em clamor, em oração, em intercessões. Pai, nós aproveitamos esse tempo de ofertório, de contribuições, de generosidade, para nos lembrar das pessoas que estão sofrendo com morbidades, com doenças, dos profissionais da área da saúde que têm entrado em combate, em especial, contra a Covid-19 nesse tempo. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu continues habilitando as nossas autoridades com sabedoria, e especialmente ao Teu povo, que sejamos sensatos, que tenhamos equilíbrio e que nas nossas idas e vindas venhamos zelar por nós, por nossa família e pelo próximo. Senhor, tem misericórdia de nós e vem com a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, e em forma de gratidão contribuímos. São os nossos dízimos, são as nossas ofertas, são ofertas destinadas para as demandas, ó Deus, de construção do prédio da nossa igreja, são ofertas, meu Pai, destinadas para missionários no campo. Nós oramos apresentando a Ti essa adoração de cada um dos Teus filhos que contribuem, que alegres em Ti, dispensam do que têm em prol do bem maior. Nós oramos apresentando a causa da viúva, do pensionista, do servidor público, do empreendedor, ó Deus amado, do estudante, de cada profissional. Senhor, as causas envolvendo as demandas de casa, o orçamento da família, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, guiando os nossos dias, nos guardando, abrindo portas para aqueles que
necessitam de portas abertas, de emprego, de trabalho, de oportunidade, dando-nos sabedoria para administrar o que veio às nossas mãos e alegria para que a gente não se exima de contribuir na obra do Senhor e abençoar o próximo para a glória do Teu santo nome. Deus, nós oramos, apresentamos esse tempo a Ti e Te agradecemos desde já, porque nada nos falta, pois o Senhor é tudo para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem condições, faça isso, contribua com alegria. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo. Você pode escolher o meio, o formato e contribuir com generosidade e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Muito bem, nós estamos unidos em propósito com a nossa igreja no estado. Vem chegando por aí, era para iniciarmos em março, então levamos para abril, 21 dias no altar. Nós vamos discorrer a peregrinação de Abraão sob a promessa de Deus e também vamos falar dos altares que ele levantou em adoração ao nosso Senhor. E lembramos que o terceiro domingo do mês, o próximo domingo, é domingo de missões. Separe uma oferta para contribuir no decorrer dessa semana, em especial na nossa próxima celebração, em prol de missões. E que seja um tempo em que venhamos observar com mais cuidado a importância do Evangelho chegar nos 4 cantos do mundo. Então, façamos a obra, quer seja com os joelhos no chão, com o pé na estrada e com as nossas contribuições em prol da obra. Isso é bênção, para a glória de Deus Pai. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras hoje em Romanos, capítulo de número 8. Esse texto é um tanto quanto sensacional. Romanos, capítulo de número 8. Se você tem a Bíblia em mãos, abra, se é no seu aplicativo, no seu celular, encontre esse texto sagrado. Nós vamos ler a partir do verso 31, que diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou privação, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que diremos sobre essas coisas, acerca dessas coisas? Que coisas são essas? O que o apóstolo Paulo vem discorrendo na carta aos Romanos, desde o capítulo de número 1. Que coisas que ele tem falado? Tem falado que nós estamos alienados debaixo da ira de Deus. Os homens trocaram a glória de Deus pela sua glória, pela glória dos animais, e se tornam semelhantes aos animais. Estão debaixo da ira de Deus, e não há como o homem por si se justificar diante do Senhor. Há condenação, a lei condena o homem. E mais, Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram. O homem é escravo do pecado, essa força que nos puxa. Com a canção diz, pull me under, e me puxa para baixo. E mais ainda, no capítulo de número 7, o mal habita em nós. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Com a mente eu aprecio a lei de Deus, mas os meus membros apreciam a lei do pecado, e o salário do pecado é a morte. Destinados estamos para a morte. E ela vai dando os seus lampejos nas aflições do tempo em que vivemos. Como disse Dostoiévski, o não ser assombrando o ser. Não é que a gente tenha medo de morrer, mas a gente tem medo de sofrer para morrer. É a morte, esse não ser nos apavorando, nos assombrando com as aflições do tempo presente. Mas acho interessante quando é dito aqui no verso 18 que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que será revelada em nós. Há muitos desajustes nesse mundo. Nós olhamos no mundo à nossa volta, há muita coisa que não era para ser e é. Há muita coisa que era para ser e não é. Mas de repente nós nos olhamos no espelho, nós nos apegamos, caindo, e nós olhamos para nós com sinceridade e vemos desajustes em nós mesmos. O que podemos dizer a respeito de todas essas coisas? Bem, pelo menos 10 coisas. E a primeira delas é que Deus é por nós. O que diremos a respeito de tudo isso? Do fato do homem estar alienado de Deus, do fato do homem não se justificar diante de Deus, muito pelo contrário, de ser condenado pela lei, de todos termos pecado, de termos que lidar com a paga do pecado, que é a morte, do mal habitando em nós, das aflições que sofremos, nós podemos dizer que Deus é por nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que podemos dizer também é que se Deus é por nós, Deus nos deu o seu Filho Jesus. Verso de número 32, Ele entregou por todos nós o seu Filho Jesus. Ele assumiu a nossa paga de pecado, Ele assumiu o nosso salário, Ele assumiu a nossa cruz, Ele assumiu a nossa morte, para que nós tivéssemos comunhão com Deus e vida com qualidade divina, vida eterna. Deus, Ele deu o seu Filho para assumir a nossa
condição a nossa culpa e os resultados da nossa culpa. Deus é por nós, Ele é favorável a nós. Deus nos deu seu Filho Jesus e Deus não deixará de nos dar nada do que seja necessário para o cumprimento do seu propósito na nossa vida. Deus nos deu o seu Filho Jesus e ainda entregou a Ele por todos nós e nos dará também com Ele todas as coisas. Tudo que nos é necessário para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, alinhados com a vontade de Deus, tudo será nos acrescentado. Não há nada nesse mundo que possa nos roubar aquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida, uma vez que nós estamos em Cristo, caminhamos com Cristo e tomamos posse das bênçãos que o Senhor nos deu. Como diz a carta aos Efésios, seja sempre bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nada do que é necessário para nós em Cristo vai nos faltar. Deus é por nós, nos deu o seu Filho, nos dará tudo aquilo que necessitamos em seu Filho Jesus, e Deus escolheu não imputar contra nós o nosso próprio pecado. É o que diz o verso 33 e 34, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é o próprio Deus quem os justifica, e mais ainda, quem os condenará? Se Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, Ele morreu e Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus é quem assume o ônus da nossa culpa, mas como Ele não tem pecado algum, Ele não tem parte com a morte, Ele rasga a morte de dentro para fora, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está à destra de Deus e intercede. Jesus intercede por nós. O que podemos dizer é que Deus resolveu não imputar em nós a nossa culpa, como diz as palavras do salmista: bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados. É motivo de nós olharmos para Cristo e enchermos o nosso coração de alegria, de gratidão. Mas estamos sofrendo nesse tempo atual. Nós recebemos uma graça maravilhosa que é maior e melhor do que a vida. Nós estamos em Cristo Jesus, vivendo a comunhão com Ele para a vida e para a vida eterna. Isso é motivo da gente encher o coração de alegria a despeito dos momentos em que nós enfrentamos lutas, aflições e dificuldades. Deus não imputa sobre nós aquilo que nós merecemos. Ele nos dá a sua graça no seu Filho amado, favor que nós não merecíamos. E Jesus é quem morreu por nós e ressuscitou por nós. Enquanto estamos aqui, somos circunstantes. Jesus morreu por nós para que a gente tivesse comunhão com Deus, mas Jesus também ressuscitou por nós para nos dar uma esperança de uma vida eterna, dessa sede que o homem tem do transcendente. O reino dele está governando a nossa vida, mas ainda não. Chegará novo céu, chegará nova terra, nova Jerusalém celestial que desce do céu, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou por nós, Ele morreu para riscar a nossa condenação, mas Ele ressuscitou nos dando esperança de uma vida que vai muito mais além do que perspectivas momentâneas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou por nós, e podemos dizer também que Ele intercede por nós, como disse o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Por isso as nossas orações são feitas em nome de Jesus, não como uma chave de que vai mudar tudo, um abracadabra quando a gente ora em nome de Jesus, mas é que se as nossas orações são para que o nome de Jesus, ou tem o objetivo do nome do Senhor Jesus ser glorificado, podemos ficar tranquilos.
Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Nós temos um intercessor fiel e nada, podemos dizer também que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. É o que diz o verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí, o que separará a gente do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a privação, a fome, perigo, fome, espada, peste, epidemias, pandemias. O que vai nos separar? Nada vai nos separar do amor de Deus. Esse amor em Cristo que se revela a nós, que nos estende braços, que nos acolhe na sua presença, que nos perdoa dos seus pecados, que nos limpa das nossas imundícias e das nossas impurezas e que nos chama de filhos amados. Esse amor, nada vai nos separar dele. Nada nos separa do amor de Cristo. E se nada nos separa do amor de Cristo, isso aqui é sensacional. Nós então estamos dispostos a sofrer por amor de Cristo Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, à disposição em morrer para Cristo, porque nós já vivemos Cristo, em sofrer com Cristo, porque nós estamos em Cristo e não mais vivemos nós. Cristo vive em nós e Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. É uma vida desprendida, é uma vida responsável pela jornada, mas ao mesmo tempo tranquila no cuidado do Senhor. Nós estamos dispostos, a despeito de tudo que fora dito, nós podemos dizer que estamos dispostos a padecer por Cristo, porque por Ele e com Ele nós viveremos eternamente. Podemos dizer o que mais? Podemos dizer que a vitória final é nossa. Em todas essas coisas, a vitória final é nossa. Me faz lembrar aqui, eu já contei para vocês várias vezes, a história do menino que estava lendo uma história, uma fábula, em que o príncipe iria resgatar a princesa das garras do vilão, ou que o herói do filme, do desenho, na verdade aqui do livro, iria resgatar a princesa das garras do vilão, e ele estava lendo o momento em que o herói estava indo pela floresta a fim de que chegasse do outro lado e pegasse a princesa novamente, e a mãe dele mandou ele dormir. Já é 10 horas da noite, menino, vai dormir. E menino que lê é menino obediente. Então ele, antes de apagar a luz para dormir, foi nas últimas páginas do livro que mostrava que o herói ali, ele resgatou a princesa, ele casou com a princesa, se tornou príncipe, e eles foram felizes para sempre. Felizes para sempre. No outro dia ele acordou, cuidou-se, foi para a escola, voltou e foi ler o livro novamente. Ele voltou de onde estava. Enquanto ele lia, o herói estava na floresta, lutando ali, passando pelos perigos da floresta, e ele começa a conversar: olha, prossegue, não desanima não, eu sei que você vai chegar lá do outro lado, você vai chegar lá e vai pegar a princesa novamente, vai vencer o vilão, vai levar ela para o palácio, vocês vão se casar e vão ser felizes para sempre. Ele começa a ler e vai conversando com o livro, porque ele já sabe o final da história, ele sabe o resultado final, e assim ele vai mantendo ali na verdade um monólogo, vai conversando com o herói, dizendo: olha, não se frustre, não desanime, não abaixe a cabeça, continua firme, porque eu sei que você vai chegar lá. Nós somos esse povo que também sabe o resultado final. Em Cristo Jesus, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Podemos dizer dos sofrimentos do tempo atual que nós já temos a vitória sobre eles, porque a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por último, o que podemos dizer?
podemos dizer que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz que, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem autoridades celestiais, nem o presente, nem o futuro. Veja bem, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não sei bem menos que dia que eu vou vacinar. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas nós sabemos que o Senhor já está no nosso amanhã. Nós sabemos que Ele nos acolhe, que Ele nos abraça, que Ele é Deus e Ele sempre será Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma chave hermenêutica aqui que a gente pode usar. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejamos, por exemplo, o que os versos dos capítulos anteriores vão dizer. Olha só, verso de número 5. Capítulo 5, melhor dizendo, verso 20 ao 20 e 21. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou mais evidente, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, capítulo 6, verso 23, é dito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 7, versículo de número 24, desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que podemos dizer do fato de que somos pecadores? O que podemos dizer? Que o homem está debaixo da ira de Deus. O que podemos dizer? Que a lei acerca do fato de que a lei nos condena de todos sermos pecadores, de sermos inclinados para o mal, dos sofrimentos virem a nós nos tempos atuais. O que podemos dizer a respeito de tudo isso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele nos apegamos com amor, nele nós temos expectativa e por Ele, nele vivemos, para Ele vivemos e com Ele reinaremos para todo sempre. O que podemos dizer a despeito dos nossos sofrimentos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Deus querido e bendito, amado Pai e soberano Senhor, em cuja presença nós vivemos, estamos, caminhamos. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tua palavra penetra o nosso ser aqui nessa noite e nos faz perceber a grandeza do Teu amor, que se manifesta em poder. Poder do Senhor para a nossa salvação, poder do Senhor para a nossa justificação, poder do Senhor diante das nossas aflições. Nada nos separa do Teu amor, ó Deus. Nós nos sentimos amados por Ti, e isso enche o nosso coração de esperança, e podemos dizer e ter como resposta para as nossas dores, para as nossas lutas, para o fato de que somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Obrigado, Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Direcione os nossos passos, conduza os nossos dias, haja o que houver e venha o que vier, que a nossa confiança esteja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, o nosso Senhor, para aqueles que estão enfermos. Cristo Jesus, o nosso Senhor, para aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Cristo Jesus, o nosso Senhor, para aqueles que atravessam momentos críticos na família. Cristo Jesus, o nosso Senhor, para aqueles que reconheceram como eu, que são miseráveis pecadores. Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nada nos separará de Ti, e contigo nós viveremos para todo sempre. Porque nós já sabemos o final da história. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, somos mais que vencedores. Pai, acolhe cada um dos Teus filhos com a Tua palavra. Envolve as suas vidas, que a sua mente e o seu coração estejam guardados nas verdades inefáveis das Sagradas Escrituras. E que Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja glorificado em nossos dias. Sob a ministração do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e o consolo com o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. E nós estamos anelando nos encontrarmos. Um beijo no teu coração e viva Cristo eternamente. Tchau.